A paz do Senhor Jesus! Estamos agora iniciando o segundo trimestre de 2023, pré-aulas para classes de jovens com um novo tema: encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. A lição de número 1, que é a lição de hoje, o título é O Livro de Salmos. O texto principal diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Resumo da lição: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Objetivos para a nossa lição. Primeiro, mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração. Segundo, explicar a composição e propósito do livro de Salmos. E terceiro, destacar os principais temas do livro de Salmos. Querido professor, o comentarista das lições deste segundo trimestre é o evangelista Marcelo Oliveira, que é chefe do setor de educação cristã da CPAD. Ele escreveu essas 13 lições e o propósito ao longo desse trimestre é que a sua vida devocional, assim como a de seus alunos, seja edificada para a glória de Deus. Então aproveite essas 13 lições aí na sua classe, você professora, você professor, para falar deste assunto glorioso que é o livro de Salmos. Observamos aqui que o livro de Salmos, ele se divide em 5 partes ou 5 livros que nós vamos passar a falar mais à frente, tá certo? O texto bíblico está em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, queridos, ao longo deste trimestre nós vamos estudar porções do livro de Salmos. Esse livro maravilhoso da Bíblia Sagrada, que está classificado como poético. Dentro da classificação teológica, o livro de Salmos, ele é um livro poético. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição abordaremos o livro no tempo de Jesus e da igreja do primeiro século. Então são partes dos Salmos que serão divididas. Então, essa primeira parte vai falar sobre o tempo de Jesus e o tempo da igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria e data, ou seja, o título desses salmos, a autoria e data em que foi escrito. Analisaremos a composição e o objetivo de salmos. Focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo deste trimestre é que a sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus. Na primeira parte nós vamos falar sobre um livro que fala ao coração, que é o livro de Salmos.
ele fala ao nosso coração. Na leitura bíblica de Salmos, nós observamos a voz de Deus falando conosco. E nesse primeiro subtópico aqui, nós vamos ver o livro de Salmos e Jesus. Tem alguma relação, tem alguma informação de Salmos ali acerca do Mestre Jesus? Olha, o evangelista, aqui no texto de Lucas 24, 44 a 49, ele apresenta o livro dos Salmos como escritura que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, principalmente em Lucas 24, 44. Não por acaso ele tinha lugar na vida devocional de nosso Senhor. Salmos tinham lugar. Além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías, o livro dos Salmos é o mais citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Observe, é um livro muito citado por Jesus. Por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre lê os Salmos, tendo em Jesus Cristo, tendo no Cristo a maior revelação. Então, o Cristo que se revela no livro de Salmos. Neste segundo tópico, nós vamos ver o livro de Salmos e a igreja. Observe, esse livro, ele auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo nos primeiros dias, nos primeiros anos. Os Salmos, eles foram lidos, eles foram estudados e era o livro mais usado, vamos dizer assim, pela igreja primitiva. Encontramos evidências disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma de a igreja primitiva se reunir. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz assim: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Então, é um livro que foi grandemente usado ali nos dias da igreja primitiva. Ou como encontramos na Epístola Paulina: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Efésios capítulo 5, versículo 19. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga. Os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações, as poesias, suas próprias canções. Olha, o livro de Salmos é um livro maravilhoso, desde o Salmo 1, que fala do justo e do ímpio, até o Salmo 150. Nós vamos falar um pouco mais à frente acerca dessas 5 divisões, ou seja, os 5 livros dentro dos 150 capítulos de Salmos. Vamos ver agora o título do livro. O título do livro de Salmos, ele remonta à ideia da devoção a Deus. Por isso os hebreus o denominam de Terrilim, com o sentido de louvores. O título tal como conhecemos hoje deriva da palavra latina psalmos e da palavra grega psalmos. Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Assim, com base na etimologia hebraica, na origem da palavra no hebraico, também na origem latina e também grega, bem como na tradução do uso do livro dos Salmos com Jesus e sua igreja, nós podemos afirmar que ele remonta uma coletânea de 150 poesias. Então, poesias que edificam a vida espiritual do povo de Deus há séculos. Há séculos. Judeus fiéis foram tocados por essa coletânea. Os salmos também são denominados de saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias. Então, nós aqui no século XXI podemos ser edificados espiritualmente pela beleza das canções dos salmos. Eu amo os salmos, como amo toda a Bíblia Sagrada. Os salmos são maravilhosos. Quem não se deleita no salmo
de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem não se deleita no Salmo 46, não é? Quem não se deleita no Salmo 91, no Salmo 90 de Moisés, varão de Deus? Quem não se deleita no Salmo 119, no próprio Salmo 150? Maravilha de Deus. Então, vamos ver a autoria e data. Aqui nós vamos dar uma passada rápida. Não há apenas um autor no livro de Salmos. Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Foram vários autores. Nesse sentido aí, metade das poesias dos Salmos é atribuída a Davi, que é o salmista mais atuante, Davi. Porém, também nós temos salmos atribuídos aos filhos de Corá, como, por exemplo, o Salmo 42. Há também os atribuídos a Asaf, a exemplo do Salmo 50. E há salmos atribuídos a Salomão, o próprio... Vamos ver aí depois os números dos salmos. Há também a Emã, né? E também a Etã. E, finalmente, há salmos de autoria desconhecida. Então, entre esses autores aí, nós temos Salomão, Emã, Etã, etc. e outros. E também salmos de autoria desconhecida. Quanto à data de autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre os séculos 10 e 5 a.C. Assim, há os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história do Antigo Testamento. Então, foi um período longo de tempo para ser escrito. Professor, inicie fazendo a seguinte pergunta: o que vocês sabem a respeito do livro de Salmos? Pergunte aí aos seus alunos. Desperte esse debate. Vocês conhecem o livro dos Salmos? O que vocês conhecem? Aí, professores, ouçam com atenção seus alunos e incentive a participação de todos. Explique que os salmos, como orações de louvores inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Então, é uma oportunidade ímpar de nós discutirmos esse assunto glorioso que é o livro dos Salmos. Muitos foram escritos como orações a Deus, como expressões de confiança, amor, adoração, ação de graça, louvor, anelo por maior comunhão com Deus, desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação, clamor por livramento, cura e vindicação. Então, outros foram escritos como cânticos de louvor, ação de graças, adoração, exaltação a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que Ele tem feito. Então, os salmos, eles foram escritos por diversas oportunidades que os autores sagrados tiveram, não é? De medo, de aflição, de alegria, de gozo, de contentamento. Então, foram vários os motivos. O certo é que nós temos uma coletânea maravilhosa de livros inspirados por Deus. A segunda parte da lição, querido jovem, fala sobre a composição e propósito do livro de Salmos, ou dos Salmos. A divisão do livro de Salmos, como já falei anteriormente, ele é uma coletânea de 150 poesias ou capítulos. E como livro poético, ele está na mesma categoria do livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Contudo, o livro de Salmos é formado por uma coletânea de 5 livros que nós vamos ver aqui agora. Tá? O livro de número 1, que é chamado o primeiro livro, é formado pelos Salmos de 1 a 41. Essa coletânea é de autoria de Davi. O Salmo 1 é uma introdução à primeira coleção do livro 1, em que é descrita uma promessa para os que se entregam à palavra de Deus e um alerta para quem escolhe o conselho dos ímpios. O livro de número 2, o segundo livro, é formado pelos Salmos 42 a 72 e é de autoria variada.
essa coletânea traz orações pessoais e ações de graças. O livro de número 3, ou o terceiro livro, é do Salmo 73 ao 89. A maioria desses salmos foi escrita por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. O livro 4, ou o quarto livro, é uma coleção de salmos que vai do Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, até o Salmo 106. Nesse livro, temos aí vários autores. A fidelidade de Deus com Israel é cantada. Tem vários autores e autores desconhecidos também. E o último livro, que é o livro 5, dentro do livro de Salmos, é um livro formado pelos Salmos 107 a 150. Uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, o Salmo 119. Então, observe que essa classificação aí, ela está dentro dos 150 capítulos com seus versos. E nós observamos aqui uma classificação literária, que eu vou passar para vocês agora. Os salmos formam um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Por isso dizemos que ele tem 150 composições e às vezes não chamamos de capítulos, mas usualmente chamou-se de capítulos e os versos. Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literalmente como poético, um livro sagrado na classificação dos poéticos. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos em categorias básicas, tais como salmos de lamentação, salmos de sabedoria, salmos régios, salmos de louvor, salmos de ação de graças, salmos proféticos, salmos penitenciais, de penitência, de clamor. Então, essas categorias nos auxiliam na compreensão do livro. O propósito do livro de Salmos é importante ressaltar que tem aqui vários temas interdependentes. Podemos dizer que o livro tem um propósito maior, que é o de expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem da alma humana se inclinando a Deus, o Todo-Poderoso, para confessar seu pecado ou seus pecados, como está escrito lá no Salmo 51, versículo 4. Clamar por auxílio, Salmo 109, versículo 26. Reconhecer a grandeza divina, Salmo 33, versos 6 a 8. E observamos que os salmos são uma joia preciosa que Deus nos deixou. Observe que a terceira parte fala dos principais temas de Salmos. Antes de falar desses temas, eu quero dizer que o lugar que Salmos recebe no Novo Testamento claramente testifica sobre o valor desse importante livro. Por quê? Dos aproximados 263 textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, um pouco mais de um terço, ou seja, um total de 93 é tirado do livro de Salmos. Ou seja, um terço dos textos do Antigo Testamento é do livro de Salmos. Tá certo? Então, temas principais. Primeiro, Deus criador e sustentador é um tema. Uma imagem das mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação do Deus Todo-Poderoso como criador e sustentador de todas as coisas. Olha o que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmos 24, verso 2. Aqui Deus está apresentado como um ser distinto da sua criação e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com a sua criação. Segundo tema importante,
a realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene. Salmo 72, de 1 a 7, Salmo 110, verso 1. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram revelados ao longo do ministério do Senhor Jesus. Então, os salmos, eles são muito proféticos acerca do rei Jesus. São chamados salmos messiânicos. Os primeiros cristãos também citaram textos dos salmos régios para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias prometido nos salmos. Sim, o livro de Salmos nos ajuda a adorar a Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por último, a vida de devoção a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais, como seja louvor a Deus, agradecimento, celebração, clamor, confissão de pecado, confiança, esperança, enfim, muitos aspectos da vida espiritual são apresentados no saltério. E então produz aí um conjunto de prática devocional excelente. Podemos dizer que o livro de Salmos, jovens, nos ajuda a orar melhor. O livro de Salmos nos ajuda a louvar melhor ao Senhor de maneira mais piedosa, a cultuá-lo em espírito e em verdade, segundo está em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Sua linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus e, sobretudo, as nossas ações na vida, isto é, exercitando o autoexame, a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. Então, os salmos são maravilhosos. Eu recomendo para que você, jovem, sempre leia os salmos, leia outros textos da Bíblia, mas leia conjuntamente os salmos, que vai ajudar muito na sua vida devocional e a sua vida espiritual. Nesta lição, nós estudamos o conceito, a estrutura e o propósito, além de alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Nós vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 13 lições possamos orar melhor, adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa. Então, que Deus abençoe grandemente nossos jovens, nossos adolescentes também que estão aí já adentrando a classe de jovens. Nós queremos agradecer aos nossos professores, aos alunos, aos superintendentes, a todos. Nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho, a todos, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos. A todos, nosso muito obrigado. Oremos agradecendo ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença, através desta pré-aula, ó Deus, estudando o livro dos Salmos. Que coisa linda e maravilhosa, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, louvamos o Teu nome e assim te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.